meus queridos! Muito boa noite. Professor André aqui na área, já naquele clima de férias, né? Hoje é o nosso último dia de aula do primeiro semestre. Iremos retornar agora só em agosto, beleza? E o nosso último dia de aula, vamos fazer o quê? Uma revisão sobre função exponencial, beleza? Quando eu estava comentando com vocês, vamos falar aqui sobre definição, exemplos, aplicações em gráficos e resolução de questões. Quando eu falo para vocês, estava falando que, sobre função exponencial. E lá na função exponencial, o aluno, ele tem que ter uma bagagem de quê? De potenciação. O aluno tem que saber as propriedades de potenciação, saber decompor, saber fatorar, porque nós vamos fazer muitas questões envolvendo essa parte aí. Assim, nós chamamos de funções exponenciais aquelas nas quais temos a variável aparecendo no expoente. Se eu tenho uma variável lá no meu expoente, nós podemos afirmar que é uma função exponencial. Aí nós temos aqui o nosso domínio, o contradomínio, né? Aí eu tenho a minha função, f de x igual a elevado a x, onde o a é a minha base. E esse a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Como está aí, né? Maior do que... Pode ser entre 0 e 1, né? Vamos já falar sobre o negócio de função crescente, função decrescente. E tem que ser maior do que 1 também. Tá aqui. Nós temos aqui os dois gráficos. Uma função, ela é dita crescente quando? Quando a minha base, que é o a, ela é maior do que 1. E aqui é como funciona o comportamento do esboço do gráfico. Quer dizer o quê? Quando vai aumentando o x, né? O f de x também vai aumentando. Minha função ela é dita decrescente quando ela está dentro desse intervalo, entre 0 e 1. Quando vai aumentando o valor de x, o f de x ele vai diminuindo. Isso que diz a função decrescente. Aí, ó, sempre nós vamos se deparar com a equação exponencial. Aqui é aquela parte que o aluno tem que ter aquela bagagem de potenciação. Por exemplo, eu tenho aqui essa função 2 elevado a x igual a 32. E o objetivo da equação exponencial, assim como também da função exponencial, é deixar todo mundo na mesma base. Professor, mas quem é o 32? Aí eu tenho esses três exemplos que eu botei para vocês aqui, né? 4. Pronto. Para a gente resolver a minha equação exponencial, por exemplo, está na mesma base, né? Está aqui na mesma base. Se a minha base ela é a mesma, basta eu igualar quem? Os expoentes. Se aqui a base é a mesma, os expoentes também têm que ser iguais. Beleza? Agora, como está o exemplo aqui, né? 2 elevado a x igual a 32. O 32, nós temos que colocar onde? Na mesma base. O 32 é 2 elevado a 5. Beleza? Mesma base, basta igualar os expoentes. Quem é a nossa resposta? X igual a 5. Facinho, trivial aí, né? Agora, 1 sobre 9 elevado a x igual a 81. Professor, o que é 81? O que é que nós vamos fazer aí? 81 é 3 elevado a 4. O que é 1 sobre 9? É 3 elevado a menos 2. Agora que vem a parte das propriedades de potenciação. Que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2x. Por quê? Que é chamada potência de potência. E agora basta igualar quem? Os expoentes. Fica menos 2x igual a 4. Com isso, o x igual a menos 2. Outro exemplo. Agora que já temos que fazer várias propriedades aqui. Primeiro, quando está somando aqui os expoentes, eu posso transformar num produto. 3 elevado a 2x mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 2x vezes 3.
Se estiver subtraindo, eu transformo numa divisão. Aqui, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, é igual a 63. Beleza? Agora, eu usei aqui a propriedade potenciação, que fica 3 elevado a 2x. O que é que eu posso fazer mais? Eu vou chamar agora aqui de outra variável. Aqui é uma estratégia para a gente resolver esse tipo de questão. 3 elevado a 2x, eu vou chamar de y. Aí, onde tiver isso aí, eu vou substituir. Fica 3y mais y sobre 3, menos y, igual a 63. Tirando aí o m e mc, fica 9y mais y menos 3y, igual a 189. Qual é o nosso resultado aí? Ficou 7y igual a 189, o y é igual a 27. Essa é a resposta? Não. A gente quer saber é o x. A gente volta lá para a nossa equaçãozinha ali. Que 3 elevado a 2x, que é 27, é 3 elevado a 3. Agora só igualar os nossos expoentes. Fica 2x igual a 3x igual a 3 meios. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. 4 elevado a x menos 2 elevado a x. Isso igual a 2. Fica, o que é o 4? É 2 elevado a 2, que está elevado a x. Beleza, o que eu faço agora? Eu posso trocar a posição deles aqui, ó, do x com 2. Porque eles vão multiplicar e não importa aí a ordem. Agora, vou chamar de novo. 2 elevado a x, vou chamar de outra variável, y. Aí eu vou substituir. Aí fica y² menos y menos 2 igual a 0. Nós nos deparamos com a equação do segundo grau. Que a gente resolve como? Usando delta, ou pode usar soma e produto. A gente chega nessas duas soluções. Y igual a menos 1 ou y igual a 2. Não tem como dar resultado menos 1, então já está fora essa primeira possibilidade. A outra, 2 elevado a x igual a 2. Com isso, o nosso x igual a 1. Beleza? Então, aqui é um breve resumozinho sobre a equação exponencial. Beleza? Agora, bora lá. Partir para as questões aí. Vamos revisar essa parte de função exponencial. Primeira questão. Tu tem assim, ó, dada a função f de x igual 2 elevado a x mais 3, mais 10. Ele quer saber o valor de x para que o f de x seja igual a 42. O que é que nós vamos fazer primeiro aqui, ó? Eu vou pegar a nossa função e vou igualar quanto? A 42. Então, vamos lá. Fica assim. Fica 2 elevado a x mais 3, mais 10, igual a 42. O que é que eu vou fazer agora? Esse 10 eu vou passar para o outro lado e ele vai negativo. Fica 2 elevado a x mais 3 igual a 32. O que é que nós vamos fazendo agora? Temos que deixar todo mundo na mesma base. Então, esse 32, o 32, vamos embora lá. Decompor, fatorar por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. E 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Colocando na forma de potência, o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Agora, vamos usar a propriedadezinha, né? Mesma base. Basta igualar os expoentes. Fica x mais 3 igual a 5. X é igual a 2. Por quê? 5 menos 3. Então, com certeza que é a letra A.
Questãozinha sobre função exponencial. Questão 2. Nós temos aqui, né? Um botânico encantado com o pau-brasil dedicou-se durante anos de estudo a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. Sua conclusão foi que, ao plantar-se essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos é dado por essa função. CT é igual a 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1. Analisando essa função, quanto tempo essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros? E agora o que é que nós vamos fazer? Só nós vamos pegar essa função e nós vamos igualar ela a 16. Beleza? Nós vamos pegar a nossa função e vamos igualar ela a 16, porque ele quer descobrir é o tempo. Então, tá aí a nossa função. Quando for igual a 16. Como eu disse, vamos pegar a nossa função e igualar a 16. Aí fica assim, 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1. Isso aqui é igual a 16. Esse 0,5 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Fica 2 elevado a t menos 1 é igual a 16 dividido por 0,5. Quanto é que é 16 dividido por 0,5? Dá 32. Aí fica 2 elevado a t menos 1 igual a 32. E nós acabamos de fazer na questão anterior, decompondo, que o 32, ele é o quê? Ele é 2 elevado a 5. Botei na base 2. Agora, basta igualar os expoentes. Fica t menos 1 igual a 5. O tempo aí é igual a 6. Beleza? Então, aí, com certeza, é a letra B. De bola, 6 anos. Questão 3. Olha aí. 2 minutinhos na tela aí para vocês tentarem responder a terceira questão.
Bora lá. Ao observar em um microscópio uma cultura de bactérias, um cientista percebeu que elas se reproduzem com uma função exponencial. A lei de formação que relaciona a quantidade de bactérias existentes com o tempo é igual. Ele me deu essa função. Q vezes 2 elevado a t menos 1. Em que Q é a quantidade inicial de bactérias e T é o tempo em horas. Se nessa cultura havia inicialmente 700 bactérias, a quantidade de bactérias após 4 horas será de. Então vamos lá. Nós temos a nossa função, nós temos a quantidade inicial, e ele quer saber o total de bactérias quando o tempo for igual a 4. Vamos só substituir. Vamos só substituir os valores aí. Então vamos calcular o F de 4, que fica 700, que é a quantidade inicial, que é o Q, vezes 2 elevado a 4 menos 1. Quem vai ser esse F de 4? Fica 700 vezes 2 elevado a 3. A quantidade de bactérias fica 700 vezes 2 elevado a 3 dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 700 vezes 8 dá 5.600 bactérias, né? Com certeza aí é a letra E. Questão 4. No estudo de uma população de bactérias, gente, vocês observarem, a maioria das questões que envolvem função exponencial, ele gosta de fazer, são questões envolvendo o quê? O crescimento, o estudo de população de bactérias. Por quê? O crescimento delas é o quê? Exponencial. Pode observar, a maioria das questões é envolvendo bactérias. E outra coisa que eu também gosto, envolvendo a parte de financiamento de veículos, juros compostos, também gosto de botar a parte de função exponencial. Identificou-se que o número N de bactérias, T horas após o início do estudo, é dado por 20 vezes 1,5 vezes 2 vezes 1,5 vezes T. Nessas condições, em quanto tempo a população de mosquito duplicou? Olha aí. Ele quer saber quando que ela vai duplicar. O tempo para que a população de mosquitos elas dupliquem. Bora lá. Primeiro, nós temos que calcular a quantidade inicial, quando o tempo for igual a 0. Quando o tempo for igual a 0, o que é que vai acontecer? Vai ficar, ó, o número de bactérias inicial fica 20 vezes 1,5 elevado a 0. 1,5 elevado a 0 dá 1. Então, a quantidade inicial de bactérias é quanto? 20. E ele quer duplicar. Ele quer duplicar essa quantidade. Então, quanto é o dobro de 20? Bora lá, ele quer duplicar a quantidade de mosquitos aí. Então, vai ficar 40, né? Porque é o dobro de 20. É igual a 20 vezes 2 elevado a 1,5T. Beleza? Esse 20 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Que vai ficar 2 é igual, porque 40 dividido por 20, é igual a 2 elevado a 1,5T. Olha aí, tá todo mundo na mesma base.
Ah, professor, mas qual é o expoente desse 2 aqui, ó? Quem não tá vendo é 1. Quando tiver expoente sim, porque é 1. Tá na mesma base, basta igualar os expoentes. Fica 1,5t é igual a 1. Quanto é que vai ser o tempo? 1 dividido por 1,5. Quanto é que é 1 dividido por 1,5? Aí dá um número quebrado, né? E bora ver aqui o tempo. Ele está em quê? Está em horas, né? Aí a gente pode fazer assim, ó. Bora multiplicar aqui por 10. Vai ficar assim. 10 sobre 15 horas. Aí, dependendo das alternativas, se ela fosse de marcar, né? Se ela fosse de marcar a questão, a gente simplificaria aqui por 5, que ficaria o quê? 2 terços de hora. Ah, professor, e se fosse em minutos? Aí tu multiplicava isso aí por 60. Aí ficava 60 dividido por 3, que dá 20. 20 vezes 2 dá 40. Então, seria um tempo de 40 minutos. Mas, como ele quer em horas, seria o quê? 2 terços de hora. Questão 5. Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a produção de computadores, em geral, de uma determinada indústria, cresce segundo a expressão 15 vezes 2 elevado a t. T é o tempo em dias. Determine. Letra A. Ele quer saber a quantidade de computadores produzida pela indústria no início da pesquisa. O início da pesquisa quer dizer o quê? Quando o tempo ele é igual a 0, que é o início da pesquisa. Na letra B, o tempo necessário para a produção alcançar 480 unidades. Nós vamos igualar isso aí a 480. E na letra C, nós vamos igualar aquela função a 3.840. Beleza? Bora aqui para a letra A. Que é lá no início da pesquisa. Lá no início é quando o tempo é o quê? O tempo é igual a 0. Bora calcular lá no início. P de 0 fica 15 vezes 2 elevado a 0. Aí o P de 0 é igual a 15. Beleza? Por que 15, professor? Porque 2 elevado a 0 é 1. Letra B. O tempo necessário para a produção alcançar 480 unidades. Então, eu vou pegar essa função, 15 vezes 2 elevado a t, e vou igualar a 480. Vamos descobrir esse tempo. Aí fica, esse 15 está multiplicando, ele passa por segundo membro, o quê? Dividindo. Que fica 480 dividido por 15, que dá 32. Aí fica 2 elevado a t igual a 32. E a gente já até fez aqui em questões anteriores que o 32 é 2 elevado a 5. Então, o tempo aí é igual a 5. Beleza? Então, sempre fica... Tem alguns números que a gente já vai aprendendo de tanto fazer. E esse tempo aí, ele está em dias. 5 dias. Beleza? Bora para a letra C.
Agora, ele quer saber o tempo para a demanda de 3.840 computadores. Agora, eu vou pegar a minha expressão, a minha função, e vou igualar a 3.840. Aí fica 15 vezes 2 elevado a t igual 3.840. Esse 15 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Que fica 2 elevado a t é igual a 256. Gente, o 256, quando você for decompor, é a mesma coisa que 2 elevado a 8, quando a gente faz aquela fatoração. Com isso, o tempo vai ser de 8 dias para ter uma demanda de 3.840 computadores. Próxima questão. Questão 6. Segundo dados de uma pesquisa, a população de certa região do país vem decrescendo em relação ao tempo T. Contado em anos, aproximadamente, segundo a relação. PT é igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. P0 é uma constante que representa a população inicial e PT é a população T anos após. Determine quantos anos se passarão para que essa população fique reduzida ao quê? A quarta parte. Eita, e quer que fique reduzido o quê? A quarta parte da inicial. Está aqui o segredo da questão. Vamos reduzir essa quarta parte. Cadê a nossa função, professor? Olha aqui a nossa função. Então, reduzir, né? Sabe que é uma divisão. Quem é a parte inicial? É o P0, como a questão falou. Como eu quero chegar na quarta parte, vai ser quem? P0 sobre 4. A igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Isso é que significa a quarta parte da parte inicial. Esse P0 simplifica com esse P0. Aí fica 1 sobre 4 é igual a 2 elevado a menos 0,25T. 1 sobre 4, agora eu tenho que lembrar essa parte de quê? Lá das potenciações que eu disse para vocês lá no início da aula. 1 sobre 4 é 2 elevado a menos 2. Que é igual a 2 elevado a menos 0,25T. Agora, mesma base, basta o quê? Igualar os expoentes. Menos 0,25T igual a menos 2. Multiplica aí por menos 1. Vai ficar como? O tempo é 2 dividido por 0,25. Quanto é que dá isso aí? 2 dividido por 0,25. 8. Então, o tempo é igual a 8. Beleza? Então, questãozinha também muito simples, né? Envolvendo essa parte de função exponencial. Próxima questão. Questão 7. Um biólogo está estudando uma cultura de bactérias. Olha, observe que gosto sempre de trazer questões envolvendo bactérias, que se reproduzem de forma exponencial. A lei de formação que descreve a reprodução dessas bactérias é FT
igual a QI vezes 3 elevado a T. QI é a quantidade inicial de bactérias e T é o tempo dado em horas. Sabendo que havia 200 bactérias em uma amostra, qual será a quantidade de tempo necessária para que essa cultura tenha um total de 16.200 bactérias? Então, esse 200 bactérias aqui é a quantidade inicial, que é a da amostra. Beleza? Como é que a gente faria essa questão? Olha aí, tá aqui a nossa função. O QI é igual a 200 e o FT é igual a 16.200. São os pontos-chave aí, pontos-chave da questão. Fica 16.200 é igual a 200 vezes 3 elevado a T. Ele quer descobrir esse tempo. Aí, ó, esses dois zeros corta com esses dois zeros. Esse 2 passa para o outro lado dividindo, que fica 162 dividido por 2, que é igual a 3 elevado a T. 162 dividido por 2 dá 81, que é igual a 3 elevado a T. O 81, minha gente, é o quê? Colocando na base 3, é 3 elevado a 4, que é igual a 3 elevado a T. Aí sim, mesma base, basta igualar os expoentes, que no caso o tempo é igual a 4 horas. Beleza? Qual a alternativa que fala isso aí? Letra C. Então tem que ser 4 horas para ele poder chegar num total de 16.200 bactérias. Questão 8. Olha aí. Na questão 8, diz assim: diferentes defensivos agrícolas podem intoxicar trabalhadores do campo. Admita uma situação na qual, quando intoxicado, o corpo de um trabalhador elimine de modo natural, a cada 6 dias, 75% da quantidade total absorvida de um agrotóxico. Dessa forma, na absorção de 50 miligramas desse agrotóxico, a quantidade presente no corpo será dada por, fica assim, V é igual a 50 vezes 0,25 elevado a T sobre 6. Isso em miligramas. O tempo, ele é em dias. Ele quer saber o tempo necessário para que a quantidade desse agrotóxico se reduza a 25 miligramas no corpo do trabalhador. Então, ele quer saber o tempo para que ele se reduza a 25 miligramas. Beleza? Olha aí. Nós temos essa função e nós vamos igualar ela a quanto? A 25. Aí fica 50 vezes 0,25 elevado a T sobre 6 é igual a 25. Esse 50 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fica 0,25 elevado a T sobre 6 é igual a 25 sobre 50. Aí fica 0,25 elevado a T sobre 6 é igual a 1/2.
Simplificando aí. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Gente, o 0,25, para quem não está visualizando, é o quê? É a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Isso tudo para eu poder botar nessa base 2. 1/2, está lá do outro lado, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Agora, bora lá. 0,25 é o quê? É 2 elevado a menos 2, que está elevado a t sobre 6. E aqui é igual a 2 elevado a menos 1. Aqui eu posso o quê? Multiplicar, que é a propriedade de potenciação. Que fica 2 elevado a menos 2t sobre 6 igual a 2 elevado a menos 1. Simplificando aqui, ó, aqui fica 1 e aqui fica 3. Como é que vai ficar? Fica menos t sobre 3 é igual a menos 1. Fazendo os meios pelos extremos, fica menos 3. Multiplica por menos 1. O tempo é igual a 3. Beleza? Qual a alternativa que fala isso aí? O tempo é igual a 3 horas. Letra B. Letra B de bola. Bora lá. Questão 9. Diz assim, ó. O número de bactérias de uma cultura, observa de novo envolvendo a parte de bactérias, T horas após o início de certo experimento, é dado pela expressão NT é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento vai ter uma cultura de 38.400 bactérias? Então, o que é que nós vamos fazer nessa questão? Ele quer saber o tempo para que chegue, né, a um total de 38.400 bactérias. Então, eu vou pegar a minha funçãozinha exponencial e vou igualar a 38.400. Aí fica 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T é igual a 38.400. Esses dois zeros aqui, eu posso cortar com esses dois zeros aqui. Aí fica 2 elevado a 0,4T é igual a 384 dividido por 12. Aí fica, repetindo aqui, ó, fica 2 elevado a 0,4T igual a 384 dividido por 12, que dá 32. E a gente já fez que o 32, né, é o quê? Já até fez em questões anteriores. É 2 elevado a 5. Mesma base, agora só é igualar os expoentes. Fica 0,4T igual a 5. O tempo vai ser 5 dividido por 0,4. 5 dividido por 0,4. Que dá, o tempo aí, ó, é de 12,5.
12,5 horas. Que pode ser 12 horas e meia também, né? Mesma coisa, sem problema nenhum também. Se ela fosse de marcar, ele poderia colocar 12,5 horas, ou se fosse hora com minuto também. Sem nenhum problema. Então, a gente observa, que eu já falei para vocês aí, que várias e várias questões, ele sempre vai colocar, muitas das questões, na verdade, colocar envolvendo o crescimento de bactérias. Gente, e o gráfico, infelizmente, do número de casos de Covid do Brasil, ele foi um crescimento exponencial. Infelizmente, foi isso que está acontecendo, inclusive está tendo esses aumentos aí. E, infelizmente, o número de casos no Brasil é um crescimento exponencial. O gráfico ele se comporta do mesmo jeito do gráfico de uma função exponencial, que dobra, triplica, quadriplica, né? E, infelizmente, fazendo esse comparativo aí, né, com a nossa matemática, o número de casos aí de Covid no Brasil se comporta parecido com o gráfico de uma função exponencial. Beleza? Então, meus queridos, queria agradecer a vocês no primeiro semestre. Agora vocês estão aí de férias. Eu aguardo todos vocês descansados, relaxados, com as energias carregadas para agosto. Um forte abraço e até agosto.